Paz do Senhor. Tudo jóia? Muito bom estar aqui com vocês. Mais um sábado. Gostaria que você abrisse a Bíblia, por favor. Abra a sua Bíblia. Abra a sua Bíblia no capítulo 6 de Efésios. Capítulo 6 de Efésios. Se você não tem Bíblia, se aproxime do seu irmão que está com a Bíblia aberta e acompanhe com ele a leitura do versículo, capítulo 6, do 10 até o 16. Amém? Todos encontraram? Diz assim a palavra de Deus. Finalmente fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Vistam toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas é contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Por isso, vistam toda a armadura de Deus, para que possam resistir no dia mau e permanecer inabaláveis depois de terem feito tudo. Assim mantenham-se firmes, cingindo-se com o cinto da verdade, a couraça da justiça, e tendo os pés calçados com a prontidão do evangelho. Além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as flechas inflamadas do maligno. Amém? Ore por mim, por favor. Senhor, nós nos colocamos na Tua presença como instrumento da Sua vontade, do Seu querer. Use a minha vida, Pai, para expor a Sua palavra, de maneira que os irmãos possam compreender, que a gente possa ser edificado, que ao término, meu Deus, desta reflexão, do louvor que a gente vai fazer no final, e também da oração intercessória, que a gente possa sair aqui de nossa igreja com o coração sossegado, na certeza que o Senhor falou com a gente, que o Senhor nos deu a direção correta, que a gente esteve no melhor lugar do mundo para ouvir a Sua palavra nessa manhã. Em nome de Jesus nós oramos, amém, amém, graças a Deus. Podem assentar. É bom estar com vocês, depois de 15 dias, olha aí, 15 dias, agradecemos aos irmãos, aos pastores, presbíteros que nos ajudaram neste período, e a gente retornou essa semana, na terça-feira, pastor Cláudio e eu, retornamos às atividades, estamos animados para mais uma etapa, e é muito bom, nesta etapa, nós vamos continuar refletindo acerca do capítulo 6 de Efésios. É muito bom, nesta oportunidade, nós reforçarmos aquilo que vocês já viram, por meio da primeira exposição que o pastor Willy fez para vocês, sobre o inimigo que ataca a igreja, que ataca a família, que ataca a nossa vida. Também a exposição que o pastor Dieter Kless fez acerca do preparo para enfrentar essas lutas que nós temos no dia a dia. Nós continuamos neste reforço do capítulo 6 de Efésios. O capítulo 6 de Efésios é uma releitura que Paulo faz do capítulo 59 de Isaías. No capítulo 59 do profeta Isaías, Deus é apresentado como um guerreiro que ninguém consegue vencê-lo. Paulo, ao ler Isaías,
ele traz o capítulo 59, principalmente o verso 19, que é a parte final que ele extrai, ele traz para o capítulo 6. Então, no capítulo 6, ele trabalha toda aquela ideia que ele tem lá no capítulo 59 do profeta Isaías. No capítulo 6 de Efésios, Paulo vai dizer que Deus dá a armadura para os crentes. E esta armadura é a mesma do capítulo 59 de Isaías. Ele fala também que todo crente tem um inimigo. E para vencer este inimigo, é preciso a armadura completa e é preciso o preparo correto. Vejam que nós temos armadura e preparo. Sem a armadura correta, sem o preparo correto, ninguém vence o primeiro ataque. Ninguém fica em pé sem a armadura e sem o preparo. Você morre no primeiro ataque do inimigo. Eu morro ao primeiro ataque do inimigo. Além dos ataques que o inimigo lança contra nós, contra mim, contra você, contra o seu filho, contra a sua esposa, contra o seu esposo, Paulo garante que existem ataques intensificados. Quem aqui tem um dia difícil? Ou teve um dia difícil este ano? Um dia terrível, elevado à terceira potência. Um dia que parece que todas as coisas conspiram para a sua destruição. Paulo diz que existem dias mais difíceis que os outros dias. Apesar de Paulo falar isso, Paulo diz também que nós somos entregues à morte todos os dias. Então não tem vida fácil para ninguém. Todos os dias você é entregue. É isso que ele fala em Romanos 8:36. Nós somos entregues à morte todo dia. E sabe o que acontece? O diabo quer te destruir. Não tenha dúvida disso. O diabo quer destruir tudo que você é e faz. Eu quero que você termine essa série de Efésios capítulo 6, no sábado que vem, quando nós falaremos através da vitória do crente, a vitória final do crente, com uma certeza: o diabo tem um único plano neste mundo, que é destruir a obra do Senhor e destruir a tua vida. O ladrão vem para roubar, matar e destruir. O diabo não é um leão desdentado, não, o diabo é um leão terrível. O inimigo, ele intenta contra você, e este inimigo quer te destruir, e é um inimigo audacioso, terrível, dissimulado, falso. Ele entra, ele infiltra onde não é chamado. Ele anda entre as pessoas. Ele é capaz de trazer situações das mais difíceis possíveis para matar, roubar e destruir. Mas se de um lado nós temos um inimigo terrível, nós temos um Salvador poderoso, que é Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário para nos dar a vitória sobre tudo e todos. Esse texto de Efésios capítulo 6, ele nos chama a atenção. E eu destaquei algumas coisas. Primeiro, Paulo destaca que Deus tem uma armadura para todo crente. Segundo lugar, ele fala que a armadura é completa. Se você usar parte da armadura, você pode ter problemas. Você pode usar uma parte que protege a cabeça, mas se o tronco estiver desprotegido e os pés, adianta ir para a guerra, para o fronte? Não. Então ele diz que Deus tem uma armadura, e ele diz: você deve usar toda a armadura. Você deve estar totalmente protegido. Além de usar toda a armadura de Deus, Paulo diz que existe um dia mau em que você tem que estar com a armadura e totalmente preparado. Ora, mas Paulo
Paulo fala em Efésios 5, capítulo 5, verso 16, que nós devemos remir o tempo, porque os dias são maus. Olha, a gente é entregue à morte, os dias são maus, a gente deve remir o tempo. Daqui a pouco Paulo fala que existe um dia mau. Existe um dia mais difícil do que todos os dias. Existe um dia pior. E eu vou dizer uma coisa para você. As pessoas que trabalham com você têm um dia mau na vida. As pessoas que moram com você têm um dia mau na vida. As pessoas que congregam com você têm um dia mau na vida. Crente tem dia mau na vida? Descrente tem dia mau na vida? Diácono tem um dia mau na vida? Presbítero tem um dia mau na vida? Pastor tem um dia mau na vida? Padres têm um dia mau na vida? Eu conheço a história de um homem, de um pregador, que ele fez uma série, uma pregação, numa igreja. E em um determinado momento, um homem daquela igreja, um crente daquela igreja, se dirigiu a este pregador e contou os dramas da vida, as angústias que perturbavam a alma, contou o coração que estava dilacerado, expôs, abriu a vida para este pregador, e o pregador o ouviu com carinho, fez o que um pastor tem que fazer, orou por ele, aconselhou, foi mentor dele num final de semana, e depois foi-se embora na expectativa que aquele coração ficou sossegado diante de Cristo. Dias depois, a esposa deste homem, deste crente que foi aconselhado, ela percebeu que tudo estava bem em casa e ela resolveu viajar. Ela tirou um tempo de viagem. Nos dias seguintes, os vizinhos perceberam algo estranho na casa, ninguém entrava e ninguém saía naquela casa. Dias depois, um cheiro terrível começou a tomar conta da vizinhança. Uma semana depois, eles estavam preocupados e chamaram a polícia. Então a polícia foi, arrombou a porta. E de repente, quando a polícia entrou naquela casa, uma imagem devastadora, eles encontraram pela frente, estava pendurado numa corda, aquele homem que deu cabo, que terminou a própria vida, mesmo depois de ser aconselhado. Aí você poderia pensar, mas aquele homem era um pedreiro, aquele homem era um carpinteiro, aquele homem era um motorista, aquele homem era um advogado, aquele homem era um médico. Não, aquele homem era o pastor da igreja que recebeu aquele pregador. Porque pastor também tem dia mau. E quando nós chegamos no dia mau, quando a gente não consegue superar o dia mau, se você não tem a armadura certa, o preparo certo, o poder do Espírito trabalhando no seu coração, você não consegue vencer o dia mau. Ninguém vence o dia mau se o Espírito de Deus não estiver trabalhando poderosamente no coração. O dia mau daquele homem foi um coração angustiado. Mas qual é o teu dia mau? Qual é o teu dia mau? O teu dia mau pode ser um casamento fracassado. O teu dia mau pode ser que você é um homem que é tratado na sua casa como nada. Você é tratado como lixo na sua casa. Pode ser que você é um marido que não tem respeito, que você é piada na boca dos seus filhos. Quando alguém pergunta quem manda nessa casa, todos falam em uma só voz, é a mãe. E você vai se sentindo nada a cada dia que se passa. Não há uma palavra elogiosa, não há um reconhecimento, não há entranháveis afetos, e um dia você descobre que as coisas que aconteciam no seu coração foram embora. Então você vai para o trabalho, e um determinado dia, em que você está com a armadura errada, você está despreparado, você está desprotegido, aparece uma mulher que fala com você de maneira que você nunca escutou, que as palavras tocam o seu coração com uma leveza que nunca fora tocado. Então você passa a entender que em 25 anos tudo que você não ouviu, você ouve em 25 minutos.
e um homem sem armadura, você sabe o que vai acontecer. Mas pode ser que o seu dia mau seja um relacionamento humilhante que você vive. Você é uma mulher que faz tudo para ser reconhecida, mas ninguém te reconhece, o seu marido não te reconhece, você é reconhecida no trabalho, na faculdade, nos seus parentes, mas quando chega na sua casa, o seu esposo não te reconhece. Muda o corte de cabelo, ele não percebe, usa uma blusa fluorescente, você não percebe, e de repente você vai se sentindo nada. Absolutamente nada, mas há um colega de trabalho que sabe qual é a blusa que você foi segunda-feira no trabalho, na terça-feira, na quarta-feira, na quinta-feira, na sexta-feira, e na segunda-feira ele te aborda e diz: aquela roupa que você estava na festa, que eu vi no seu Facebook, ela caiu muito bem para você. E de repente você se sente amada pela primeira vez em 15 anos de relacionamento. E você está desprotegida, não tem a armadura certa, não está preparada, e você sabe o que pode acontecer. Mas quem sabe o seu dia mau é que você é um garoto. Você é um garoto que apanha do seu pai desde pequeno. As lembranças mais antigas que você tem é de punição implacável. De repente, o teu pai não te reconhece, a tua mãe não te respeita, você vive isolado dentro da sua casa, você tem um amigo inseparável, melhor, você tem 2 amigos, você tem um celular e um Xbox, você vive neste mundo virtual, você não entende nada de igreja, você vem para a comunidade Alvorada, mas você não entende, porque você não nasceu de novo, você não nasceu do Espírito, a sua natureza não mudou. Mas o seu pai insiste que você tem que vir para cá, então você vem, mas você vem para cá, você vem aos trancos e aos barrancos para cá, então você vem para cá, mas um dia tem uma turma legal, uns caras legais que curtem coisas diferentes, e esses caras te chamam para uma festa, e você vai para a festa, e já são 2 horas da manhã, 3 horas da manhã, e pela primeira vez você se sente homem na sua vida. Pela primeira vez você deixou de ser um moleque, você se sentiu um homem na sua vida, como ninguém te considerou. Então lá pelas tantas da madrugada, os caras te oferecem maconha, e você usa drogas pela primeira vez, pela segunda vez, pela terceira vez. Despreparado, sem a armadura certa, sem o preparo certo. Mas pode ser que você seja uma menina, a vida inteira esperou um elogio de alguém, mas ninguém te elogiou. Esperou o abraço do pai, da mãe, da igreja, e ninguém te abraçou. E de repente você vive uma vida cristã, mas a sua natureza, ela é contrária às coisas de Deus, você não consegue gostar das coisas de Deus, você vem para a comunidade, mas a sua natureza quer outra coisa, a sua natureza briga por outra coisa. Você quer ser crente, mas a sua natureza te manda, te empurra para fora. Então você não vê mais sentido na igreja. E você encontra um cara legal, que fala coisas para você que você não ouviu do pai, não ouviu da mãe, não ouviu de ninguém. Então você cede, de repente você sai a primeira vez, e 9 meses depois você tem um neném. Você vai ter que cuidar a vida inteira desse neném. Sabe por quê? Porque você não foi preparado e não usou a armadura certa. E quem não usa a armadura certa, e toda a armadura de Deus, e não tem o preparo certo, no dia mau vai cair, no dia mau será destruído pelo inimigo. Mas se você usar a armadura certa, toda a armadura de Deus, se você for preparado adequadamente pelo Evangelho, o seu casamento não vai ser destruído no dia mau. Você não vai usar drogas no dia mau. Você não vai sair com aquele cara no dia mau. Porque ao invés de ouvir a voz de homens e de mulheres, de rapazes e de moças, ao invés de ouvir vozes de amigos, você orou mais, você leu mais a palavra de Deus. E quando você ora mais, e quando você lê mais a palavra, e quando você se dedica mais às coisas de Deus, no dia mau,
Você vai ouvir uma voz que vem da eternidade, como Jesus escutou no dia mau: tu és o meu filho amado em quem me comprazo, tu és a minha filha em quem me comprazo, tu és a pessoa escolhida antes da fundação do mundo para o louvor da minha glória. Aleluia. Lucas capítulo 4, verso 13. O evangelista diz o seguinte: foi o fim da prova. O diabo retirou-se por um tempo, esperando outra oportunidade. Quando Jesus termina o dia mau, o texto diz que o diabo retirou-se por um tempo, esperando a próxima oportunidade. O diabo não desiste. Ele sempre espera a próxima oportunidade. Na parábola do joio e do trigo, Jesus vai dizer que o agricultor semeou o trigo, e à noite, enquanto ele dormia, um inimigo semeou o joio. Então você não pode dormir, você não pode vacilar, você não pode arredar pé, não pode. Você tem que estar sempre pronto para lutar a qualquer momento, porque o dia mau pode ser amanhã, domingo, pode ser segunda, pode ser terça, pode ser sábado. Todos nós passaremos esse dia mau. Então eu quero falar, caminhando para a oração, acerca da natureza da nossa armadura. Em primeiro lugar, irmãos, a nossa armadura não é humana. Nós não usamos a armadura do exército norte-americano. Você pode usar a inteligência militar de Israel, mas para a armadura cristã não serve. Não serve a inteligência russa, não serve a inteligência chinesa, não. Paulo vai dizer que a nossa arma é espiritual, a nossa arma é poderosa em Cristo, são poderosas em Cristo Jesus para destruir todas as fortalezas de Satanás. Tiago vai nos dizer: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês, e ele fugirá de vós. A natureza da nossa armadura, ela é espiritual. E Paulo vai dizer no capítulo 6, que é preciso usar o cinto para se proteger. Ele diz que as peças da armadura, cinto, para um antigo judeu, o cinto protegia a região criadora, o centro criador da vida. Mas nós sabemos hoje que o centro criador da vida, ou das percepções humanas, é a mente. Proteja a sua mente com o Evangelho. Proteja a sua mente com a verdade do Evangelho. Paulo vai dizer que a verdade do Evangelho tem que proteger a sua mente. E conhecereis a verdade de Jesus, e a verdade vos libertará. Ele fala que a justiça é uma couraça. Isaías 59 fala que Deus é um Deus de justiça, e a justiça é contra todas as pessoas. Você se protege contra todas as pessoas. Irmãos, você tem que ser justo. Irmãs, vocês precisam ser justas. Justo contra gente injusta. Precisamos ser justos contra todas as pessoas, ou a favor de todas as pessoas. Quantos de nós lidam com traição, com amizades, com gente que nos traiu, com parentes que nos traiu? Você precisa ser justo. Paulo fala também que a paz do Evangelho são sandálias para o crente. Em um contexto em que os soldados e exércitos pobres não usavam sandálias. Quando o terreno era difícil, quando o inimigo colocava objetos pontiagudos no terreno, eles tinham que usar sandálias. E Paulo vai dizer: se vocês não usarem sandálias, existem objetos ocultos que podem causar mal a vocês. E ele termina dizendo: use a fé como escudo. Use a fé como escudo. Os dardos inflamados, no capítulo 6, vem de um contexto de guerra também. As flechas inflamadas eram flechas que tinham como se fosse pano na ponta, e era colocado um líquido inflamável, e eles ateavam fogo. Então os soldados lançavam aquela flecha incendiária, e onde a flecha caía, numa casa, ali incendiava. Se caísse numa plantação, se caísse num soldado, se caísse no exército, todos eram atacados pelo fogo. Então o apóstolo diz o seguinte: contra flechas inflamadas de Satanás, só há uma maneira.
tem que usar o escudo da fé. E o escudo da fé no contexto de guerra era um escudo que tinha pele de animal na frente e dentro tinha água. Então quando a flecha incendiária chegava, o soldado colocava o escudo que tinha água, e ao bater na água a flecha era apagada, o fogo era apagado, porque eles estavam se protegendo da maneira certa. O apóstolo diz: usa o escudo da fé, semelhante ao escudo que era usado na guerra. A fé nas promessas de Deus, a fé nas promessas de Deus pode apagar toda a flecha inflamada contra os membros da Igreja Alvorada, pode apagar toda a flecha inflamada contra a sua família, contra a sua vida, contra você. Não existe flecha que possa atacar a sua casa, que possa atacar a sua família. Podem vir flechas incendiárias, o escudo da fé é capaz de apagar todas as flechas inflamadas do maligno. Aleluia, aleluia. Use toda a armadura de Deus, use-a para vencer Satanás todos os dias, inclusive no dia mau. A verdade do Evangelho protege a tua mente, a justiça do Evangelho protege o teu coração, o caminho do Evangelho protege os teus pés. No capítulo 59, verso 19 de Isaías, o profeta vai dizer que há um inimigo que vem contra nós como fortes correntezas. Mas ele diz que quando o inimigo se lança contra você como fortes correntezas, o Espírito de Deus levanta a bandeira contra ele e o vence. Aleluia, aleluia, bendito é o nome do Senhor. Quem guerreia por você é o Espírito de Deus. Quem guerreia por sua família é o Espírito de Deus. Quem está guerreando essa luta na sua casa, essa luta infindável, é o Espírito de Deus. Aleluia. Pode se levantar torrentes contra você, o Espírito Santo levanta o estandarte e vence. Aleluia. Vá para casa nessa manhã com essa certeza. Vá para casa nessa manhã com essa segurança. Quando vierem as poderosas flechas e os ataques do inimigo, você vai vencer. Não é porque você é forte, mas porque o Espírito de Deus está no seu coração e Ele luta por você, e Ele vence essa luta para a glória de Deus. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Nós vamos cantar um louvor.